Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja uma constante em nossos corações. Como ela disse, meu nome é Nivaldo Pinho, eu sou da casa Ermelinda Lopes, localizada em Jaboatão dos Guararapes, precisamente no bairro de Porta Larga, na entrada de Prazer, logo depois do aeroporto. Pois bem, a minha amiga Ana estava incumbida de apresentar o tema na noite de hoje, mas por motivo de trabalho ela está impedida e solicitou que eu viesse substituí-la. Então, é com muito prazer que eu venho conhecer a casa de vocês e espero retribuir a confiança que me foi dada. O tema dos infortúnios ocultos está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, precisamente no item 4. O capítulo 13 é aquele que se sua mão esquerda não veja o que faz a direita. E no capítulo, no item 4, está os infortúnios ocultos. Então, eu achei necessário dizer o que é, como é que podemos definir os infortúnios ocultos. Os infortúnios ocultos são os sofrimentos discretos e desconhecidos pela maioria, como a dor de um vizinho, parentes ou colegas de trabalho, que não é divulgada. Esse tema é tratado, como eu já falei, no capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ou seja, a caridade feita sem exibição, sem mostra, feita por amor. Então, as pessoas que fazem doações ou fazem qualquer movimento caridoso e faz a publicação, faz aquela coisa toda, descaracteriza o princípio da caridade. A publicidade a torna, ao invés de caridade, simplesmente uma doação. Portanto, perde o mérito. Que a caridade ela tem que estar repleta de amor. E nos infortúnios ocultos, Kardec deixa claro da necessidade de nós todos, ao tomar conhecimento, ou mesmo que não tomar conhecimento, sentir que uma pessoa, que um companheiro, que um amigo não está bem, procurar saber, dar o ombro a ele, para ele dizer o que é que ele está sentindo, o que é que tem, e aonde você pode ajudá-lo a sair daquele problema. Como sabemos, nós estamos num planeta de prova e expiação, onde todos, sem exceção, têm infortúnios. Tanto infortúnios adquiridos nessa existência, nessa encarnação, como trazido de encarnações passadas. Se faz necessário, como eu falei, a questão da caridade essencial. Nesse sentido, eu vou pedir permissão a vocês para ler um texto a respeito disso, que está A Caridade Essencial, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, no livro da Vinhas de Luz, precisamente no capítulo 110. A caridade é esta, a caridade essencial, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. João, capítulo 2, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e a luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência
ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas de caridades generosas, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade. Copiando tudo que foi dito ainda agora há pouco, quando ela se referia ao passe, à doação, se nós não estivermos preparados, também para a caridade, não faremos, não conseguiremos. E ninguém ensinará com segurança se não possuir a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e inserções benditas. Antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo o ensinamento do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade que vivemos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Gente, essa mensagem de Emmanuel está bastante clara, que a caridade tem que ser feita seguindo o exemplo do Espírito maior que já encarnou aqui na Terra, que é Jesus Cristo. Se nós fizermos caridade seguindo o que ele nos ensinou, certamente obteremos o êxito necessário. Não só para quem está recebendo a caridade, como para nós mesmos. Porque a partir do momento que nós estamos dando, como já dizia Francisco, é dando que se recebe. Então, está claro isso. É necessário que façamos a caridade. Mas, né, por exemplo, já aconteceu de eu estar participando da campanha do quilo e chegar num determinado local, pedir, né, em nome de Jesus, aí chega dizendo, em nome de Jesus e tal, e a pessoa, tem qualquer coisa aí. Eu chego, dou um choque em mim assim, mas tudo bem, então vamos receber, vai servir, que faz a sopa lá do pessoal, ajuda nas cestas básicas e tal, e tal, e tal. Mas para aquela pessoa que doou, serviu muito pouco. Ele não deu com carinho, com amor, deu quase como uma obrigação, ou talvez com medo. E tem pessoas que nos atendem com medo. Eu já fui muitas vezes atendido com medo, sei lá, achando que eu vou fazer alguma coisa. Não, esse cara é espírita, sei lá o que é que ele pode fazer contra mim, sei lá, e atende morrendo de medo. E quando eu vejo, quando eu sinto isso, aí eu procuro mudar essa visão para que seja espontâneo. A doação tem que ser espontânea. E seguindo os ensinamentos
Afinal de contas, Jesus veio aqui para nos ensinar. Né? Passou aquele tempo, passou aquele perengue todo que ele passou, para que nós aprendêssemos. E a doutrina espírita, como também outras religiões, nos traz esse ensinamento desde há mais de 2000 anos, para que sigamos Jesus como modelo. Então, nesse item 4 do capítulo 13, Kardec faz uma narrativa de uma senhora que faz a caridade de forma oculta, com cuidado bastante para não ofender a parte que está sendo ajudada e sem alarde, né? Se vocês lerem lá no capítulo, ele diz o seguinte: um exemplo clássico é a história de uma senhora, que está exatamente no capítulo 4. Uma senhora rica que vestia de forma simples, leves roupas, leva roupas e alimentos para uma família necessitada. Ora, por que ela é rica e se veste de forma simples? Para não causar humilhação àquela pessoa que está sendo ajudada. Então ela mostra a pessoa simples. E se alguém leu já esse texto, eu até aconselho que leia, que eu não vou ler todos aqui, ele diz o seguinte, que tem um dado momento que a filha, que acompanha ela lá, levando a filha para seguir o exemplo dela, a filha pede para doar alguma coisa. E ela diz à filha: o que tu tens de tu para doar? Se eu te der qualquer bem para você doar, não é você que está doando. Então, aconselho a filha a fazer um trabalho qualquer e doar esse trabalho, fazer uma roupa, ou alguma coisa dessa natureza, para ser realmente ela que está doando. Mas você vê, essa senhora, que é citada no Evangelho, ela seguiu exatamente a caridade que nos foi ensinada por Jesus. E eu tive lendo algumas obras a esse respeito, até para poder vir aqui, e bem como ouvi alguns vídeos de palestra, e achei uma palestra sensacional, num exemplo maravilhoso de Cláudia Piva. Ela fez uma palestra maravilhosa nesse sentido. E eu, obviamente, que não tenho pretensão de copiá-la, mas de dizer alguma coisa que foi dito, porque eu fiquei deslumbrado e creio que vocês também merecem ouvir e talvez gostar da mesma forma que eu gostei. A Cláudia narra um exemplo de caridade seguindo os ensinamentos de Cristo, de um livro chamado Chico Xavier, Coração do Brasil. Ela diz que uma jovem foi ao centro para ter contato com o Chico, para fazer uma consulta, socorrer-se de Chico, e chegando lá, Chico não tinha chegado ainda. E quem estava lá era Jerônimo Mendonça. Não sei se todos conhecem aqui Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um médium que fez muito trabalho, fez muita psicografia, deu muita palestra, e ele tinha uma deficiência física. Da cintura para baixo ele não tinha flexão, tinha problema de movimento. Então, Jerônimo estava lá, e ela conhecia Jerônimo também, e chegou para Jerônimo e disse: Jerônimo, me socorre. O infortúnio oculto dela, Jerônimo não podia saber o que era. Aí ela foi ditar a ele o que ela estava passando. Me socorre. Eu estou apaixonada por um vizinho. E esse vizinho é casado. O que é que eu faço? Eu já me insinuei várias vezes para ele, ele não me dá bola. O que é que eu faço com isso? Me socorre. E Jerônimo chegou para ela e disse: minha irmã, eu já sofro muito com vidas passadas, com meus infortúnios que me causaram essa dependência física. Eu já tenho uma carga bem pesada. Vamos esperar Chico chegar para ver o que é que ele vai dizer a você. E ficaram aguardando a chegada de Chico.
Quando o Chico chegou com aquela mansidão dele, aquele jeitão maravilhoso que encanta todos que o viam, então ele disse: Chico, a nossa irmã aqui, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito benevolente, gente de primeira qualidade, está com um problema, está precisando da tua ajuda. Ela está terminantemente apaixonada por uma flor e ela quer retirar esta flor do quintal da vizinha. Aí Chico entendeu a mensagem, né? Aí você vê a sutileza de Jerônimo, né? Ele fez a analogia para não ser descortês com a aflita, né? A infortúnia, e respeitando, sem discriminação, sem crítica, respeitando a situação dela, né? Tratando com carinho, com benevolência. E Chico chegou para ela e disse: minha irmã, é natural que ao ver uma beleza, nós nos encantemos com ela. A beleza pode ser vista, pode ser contemplada, mas não pode ser colhida. Se ela está num jardim alheio, ela tem que permanecer no jardim alheio. Ademais, as rosas têm espinhos. E certamente, se você for colher do jardim alheio, você pode se ferir e trazer problemas para você. Bem como você retirando a rosa naquele local, ela também vai morrer. E vai deixar de contribuir com a sua beleza. Ela é muito mais útil no local onde ela está. Gente, a pergunta. Claro, não precisa responder, só meditar. Tanto Jerônimo como Chico agiram exatamente como Jesus agiria. Sem criticar, como Jesus agiu com relação à adúltera, como Jesus agiu com seus próprios apóstolos, Pedro, principalmente, que tinha vários problemas, Jesus, com todos, com Zaqueu, né, o publicano, que cobrava impostos abusivos, e com todos eles que tiveram contato com Jesus. Jesus nunca fez crítica de ninguém. E essa forma que Chico fez é exatamente seguindo o ensinamento de Jesus. É isso que nós devemos tomar por exemplo. Agora, uma coisa que eu não tinha na palestra da nossa irmã citada, mas eu achei necessário falar, é o seguinte: eu vou ler aqui alguma coisa a respeito de Deus e dos atributos de Deus. É muito bom estar sempre lembrando de Deus como soberania suprema, causa primária de todas as coisas, e dos seus atributos. Os atributos de Deus, pouca gente tem acesso, mas eu até copiei porque é um pouco comprido e eu teria dificuldade de memorizar. Então diz aqui: atributo de Deus são as suas qualidades essenciais, como a onipotência, onisciência, onipresença e eternidade, que são considerados incomunicáveis, exclusivas de Deus. Existem também os atributos comunicáveis, que Deus possui, mas que também são chamados para os seres humanos. Existe atributo de Deus que nós também temos como utilizá-los e que também vai servir para nós. E esses atributos são, veja bem, onisciência, onipresença, isso aí não está ao nosso alcance. Né? Eternidade, nós não somos eternos. Para ser eterno tem que não ter nascido, e nós nascemos. Então, o eterno não nasce e não morre, que é o caso de Deus. Nós não somos eternos. Embora vivamos várias vidas, nosso espírito, o espírito nosso é eterno. Mas nosso corpo, como todos sabemos, ele tem as mutações. Mas com
analisando a eternidade como a não criação, o nosso espírito também não é eterno, porque ele foi criado por Deus. Então ele tem um marco. Deus nos criou, nós não sabemos o dia, porque essa pergunta, inclusive, foi feita, mas foi respondida que não havia necessidade de aprender isso. Isso não ia ser útil para sabermos desde quando nós estamos aqui. Qual é a utilidade que tinha? E segundo Aristóteles, tudo que Deus fez tem utilidade. Mas nem tudo que Deus fez é necessário que saibamos ao pé da letra como foi e o que foi. Sabemos o nosso destino, que é viver em harmonia, sempre ajudar o outro, que o crescer e multiplicar que Jesus pregou, que muitas pessoas acham que é ficar adulto e encher de menino por aí o mundo, que não é. Crescer é aprender. E multiplicar é distribuir o seu aprendizado com aquele irmão que não teve acesso e que precisa aprender também. Então, os atributos comunicáveis, que são de Deus, mas são comunicáveis a nós, é o amor, um amor incondicional, que se manifesta em sacrifício e cuidado. Bondade, a benevolência de Deus para com as criaturas. Nós podemos ser bondoso com as criaturas. Justiça, Deus é justo e reto em todos os seus atos. Santidade, Deus é separado de toda a impureza do mal. Misericórdia, a compaixão e piedade de Deus para com os necessitados. Verdade, tudo o que provém de Deus é verdadeiro e confiável. Vontade, a vontade de Deus é boa e legítima. Por que foi que eu li isso? Que não está num capítulo. Vou explicar por quê. Porque os infortúnios são necessários no planeta de prova e expiação em que habitamos. Então, eu passei por um infortúnio na minha vida, já faz 20 anos, eu não consigo esquecer de forma alguma. Fiquei mal, muito mal com o infortúnio. Não por ele em si, mas por saber que eu era merecedor de passar por aquilo. Para não deixar ninguém curioso, eu tive um filho com 23 anos que foi assassinado. E eu não conheço nessa encarnação uma dor maior. Porque cronologicamente é mais comum os pais sepultarem os corpos dos seus filhos. Aliás, os filhos sepultar os corpos dos seus pais. A inversão aí me pegou mal pra caramba. E o que me pegou pior foi eu saber que eu estava passando por isso com base na justiça de Deus, de forma justa. Eu fiz alguma coisa para merecer isso. Não lembro. Nessa encarnação, tenho certeza que não. Mas pode, com certeza, foi um infortúnio de outras. E o que é que a gente faz diante disso? Quando nós quebramos, vamos dar um exemplo bem pouco. Quando nós quebramos um objeto em casa, cai da nossa mão. Um objeto que tem bastante valor sentimental. Aí a gente para assim, poxa, é matéria, mas tem tanto valor sentimental, quase que não é matéria. Né? O valor sentimental é tanto que passa a ser uma coisa, você para assim e diz, poxa, mas eu fui descuidado, eu quebrei, a culpa foi minha, pronto, acabou. Mas se for sua irmã, sua mãe não, a mãe até a gente dá um alívio, né? Mas se for sua sogra que quebra, isso causa um problema sério. Né? Então tomar cuidado, não sei o que, papapá, ppp. Minha gente, tudo que quando a gente sabe que o infortúnio nosso foi em algum dia criado por nós mesmos e que é justo que Deus está nos concedendo a prova, que é uma prova. O infortúnio nada mais é que uma prova. Deus nos está concedendo a prova para que ao final nós sejamos aprovados e consigamos passar para um mundo melhor do que esse que nós estamos. Um mundo ditoso, um mundo mais à frente aí, em vários mundos. Sair dessa prova de expiação. E quando a gente não se resigna
de um infortúnio desses, blasfema, diz um bocado de bobagem, faz besteira, né? Eu tive várias ofertas de ir lá e reverter, porque reverter não ia reverter nunca, mas fazer a mesma coisa com algoz. Mas o que eu fiz? No centro, fui no Centro Espírita Manuel Severino, lá no Totó, e lá um irmão, eu estava assim na plateia, o irmão chegou e disse, vem cá, toma o microfone aqui, diz o que tu está sentindo. Fazia meses que a tragédia tinha se abatido da minha vida. E eu pedi prece pelo algoz. Porque, para mim, era mais vantajoso estar na pele da vítima, menos doloroso do que estar na pele do algoz. Porque eu sei que a justiça de Deus sempre vai se fazer. E aquilo ali, não me pergunte por que foi que eu não sei. Mas eu sei, confiando na justiça do Pai, do nosso Criador, que é justo e bom, eu precisava passar por aquilo, como o meu filho também precisava. Ambos precisavam. O escândalo tem que acontecer, mas ai daquela mão que causar o escândalo. Então, certamente, o algoz, que de vez em quando eu faço uma prece por ele, vai sofrer muito mais, porque vai ter que reparar o que foi passado. Então, se eu não faço, retribuo ou procuro fazer a mesma coisa, inclusive teve um amigo, vamos botar assim entre aspas, porque isso é amigo, chegou para mim e disse assim, Nivaldo, o pai desse cara precisa sofrer o que tu estás sofrendo. Eu cheguei para ele, quem disse isso? Você está se colocando no lugar de Deus? Da minha mão ele não vai sofrer. Espero que não. Não sei, lá na frente, dessa encarnação eu não falei, não. A resignação está acima de tudo. E meu filho já fez comunicação, está muito bem, graças a Deus, tudo sob controle. Pois bem, então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que qualquer infortúnio que aqui os presentes passarem, ou pessoas que você conhece, não pensem em momento algum que é injusto. Então passem com resignação, erga a cabeça e vá em frente. Peça ajuda àqueles que podem lhe ajudar, principalmente discernimento a Deus, para que você prossiga na sua luta. Entendeu? Então, obviamente, que você conhecendo as pessoas que ajudam, você vai pedir ajuda àquele que vai lhe auxiliar de forma caridosa, sem fazer crítica, sem publicar, sem botar no jornal, sem botar nas redes sociais e por aí vai, né? Porque também tem isso. Às vezes a gente recorre para uma pessoa e a pessoa vai e publica e piora mais a situação. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é exatamente isso. Os infortúnios são necessários para o nosso crescimento. Portanto, são dádivas. Tudo que vier para o nosso crescimento faz parte da bondade de Deus. Não pensem que uma dor que nós sentimos hoje é maldade de Deus, não. Muito pelo contrário, é bondade. Cabe a nós sabermos aceitar e levantar a cabeça e agir corretamente. Não precisa investigar foi que houve, não. Eu não fiz regressão para saber qual era meu débito, não, porque também não interessa. Eu podia ficar muito frustrado, ser bem pior do que o que eu passei. Então, gente, eu quero dizer a vocês o seguinte, nesse sentido, nós sabemos da necessidade de crescermos, de evoluirmos e de nossa obrigação aqui nesse planeta, o crescimento e a multiplicação daquilo que nós crescemos em conhecimento. Eu estava conversando com ela aqui rapidinho, por incrível que pareça, nós sabemos que coincidência não existe. É verdade? Então, quando Ana Pontes, a minha querida Ana, lá do Centro Hermelinda Lopes, me pediu para substituí-la, eu disse, qual é o tema? Ela disse, ótimo, vou dar uma estudada. 3 pessoas, uma em Alagoas,
fez contato comigo, me pedindo o ouvido e o ombro, me dando a possibilidade de pôr em prática isso que eu vim falar aqui para vocês hoje. E uma delas hoje disse assim: meu amigo, hoje, eu não vou mais estar te incomodando com isso não. Eu disse: não é incômodo nenhum. Você está me exercitando. E eu estava precisando disso. Logicamente que o trabalho vem para o trabalhador quando ele está precisando, quando ele está necessitando. Agradeço muito a espiritualidade amiga, ao convite feito, a Ana, a tudo. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo. E principalmente sabemos que a causa é nobre. Certamente os efeitos serão também. Se fizermos, agirmos da forma coerente, copiando o Cristo, maior, como já disse, o maior irmão que nós tivemos aqui espiritualmente falando, como modelo. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é exatamente essa coisa, porque a caridade é muito comum quando acontece uma tragédia, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como está acontecendo aí na faixa de Gaza e em outros lugares aí, da Ucrânia e tal, onde estava o povo se mobilizando para mandar alimentos e tal. Tudo bem. Mas essa não é oculta. Né? Isso está claro, é evidente. Lógico que precisa da caridade, não é isso? Embora eu estava aqui sem querer fazer crítica, mas houve um certo momento que a doação estava em determinado lugar e quando as pessoas iam buscar a doação, eram executados. Então, foi usado a demais de forma totalmente equivocada. Mas isso aí também não é problema nosso, é problema dele lá. Né? Pois bem, então o que eu quero dizer a vocês, que fique bem claro, é essa necessidade de sempre estarmos prontos para ajudarmos, quem quer que seja. E esse capítulo, Kardec deixa claro que nós devemos procurar, não é só aquele que nos procura, nós devemos procurar. Quando você vê um colega cabisbaixo, um colega sumiu, desapareceu, cadê fulano? Nunca mais ouvi fulano, ele não veio mais aqui, o que foi que houve? Não vai lá na casa dele saber o que foi que houve, cara. Fala com um parente dele, saber o que é está acontecendo. Às vezes a pessoa está precisando e não tem forças. Às vezes tem vergonha, não sabe a quem pedir, não quer expor a situação, quer não quer multiplicar a coisa, ficar para si só, quando deveria dividir com as pessoas boas. E ele nem melhora e nem ajuda aquelas pessoas caridosas a evoluírem. Então, cabe a cada um de nós procurar. Nós temos um amigo que sumiu. Oi, cadê fulano? Nunca mais ouvi. Vamos procurar ele, vamos ver onde é que ele está. Chega lá, cara, faz aonde? Ah, tá bem, ótimo. Tem certeza? Tem, ótimo, tudo bem. Não, eu estou com um problema assim, não sei o que, tal. Porque tem pessoas que você, ao olhar, você já vê que a pessoa está com problema. Né? É muito comum quando a gente faz uma conversa dessa assim, chegar alguém e dizer, olha, o senhor falou para mim. Aí vem outro disso, falei para todos. Né? Estudei para dar uma lida rapidinho para falar para todos. Mas aquilo foi diretamente para aquela pessoa, por quê? Ela veio para aqui, não é coincidência. Eu vim para aqui, não é coincidência. Então, tudo isso acontece. A espiritualidade trabalha incessantemente 24 horas por ano. O espírito não dorme. Inclusive nós, né? Sabemos que o corpo dorme, mas nós saímos em vigília aí, trabalhando a noite toda. Tem dia que eu me cansado para dedéu. Estou mais cansado do que quando me deitei. Né? A mente fica... Eu me acordei com a mente, o corpo está até descansado, mas a mente não está legal. Aí você vai ter que tomar um banho bem frio para fazer aquela coisa toda para melhorar. A noite foi árdua. Aí eu paro assim, meu Deus, a noite hoje foi árdua. Ainda bem que tem um esquecimento, né? Porque senão eu ia dizer, amanhã não vou dormir não, para ir para aquele negócio de novo. É verdade? Pois bem, mas
o interessante de nós é que a Terra, como eu disse no início, todos nós temos infortúnio. Então, o campo é amplo para a caridade. Nós temos campo amplo, muito amplo. Principalmente no nosso país, é um país continental e que tem uma desigualdade social muito grande. Não só a caridade material, mas a caridade espiritual, o ouvido. Não tem algo mais importante no corpo humano do que o ouvido para alguém que está passando por dificuldade. Essa senhora que foi falar né, que estava com o problema lá da paixão, né? Ouviu bem, Chico foi muito bom com ela, deixou bem claro, não deve, não faça, está errado. E fez questão de mostrar a ela os efeitos, os efeitos maléficos que aquela atitude iria trazer. Às vezes só por um divertimento. Pois bem, gente, então devemos sempre estar aptos ao trabalho e eu vou ler uma coisa aqui, um negócio aqui que recentemente eu estive na Áustria, onde eu passei 3 meses na casa de uma amiga. E chegando lá, eu me deparei com uma situação economicamente boa, de muito bom, país, a Áustria é um país muito bom, tudo no seu lugar, como diz a coisa, tudo bonitinho, tudo funcionando bem, mas a casa que eu fui não estava bem. Espiritualmente. Tinha tudo, faltava nada. Eles têm tudo. Mas havia discórdia, havia atrito. Aquela pessoa que você... Eu não sei se você já depararam com pessoas assim. Existem mazelas que são remanescentes, que causa mau humor na gente. Mazelas, feridas, que causam mau humor. E a gente não sabe por que é mal-humorado, muitas vezes. E a gente transmite para outrem aquele mau humor. Tem pessoas que dizem que é bipolar, porque é melhor dizer que é doente do que admitir que está com problema espiritual, né? Mas tem pessoas que uma hora é uma coisa, em 10 minutos é outra, e você não sabe nem se lidar com ela. Não consegue manter um relacionamento saudável por conta dessas mazelas. A irmã que eu falei, a Cláudia Vita, ela dá um exemplo muito claro do felino. Ela diz que um felino, é muito comum acontecer isso em desenhos e tal, um felino com um espinho no pé, ele está ali, brabo, feroz, querendo, quem encostar nele, ele sai matando e não quer nem saber. A partir do momento que aquela dor do seu pé, aquele espinho for retirado do seu pé, ele vai ficar dócil e vai ter... Igualmente a nós. Aquela dor que nós temos ocultas, que nós não sabemos o que é, primeiro, faz com que, se nós sofremos, se uma dor dessa, se essa dor que nós temos for uma traição passada, eu não digo traição amorosa, mas qualquer tipo de traição, não estou aqui falando em adultério, qualquer tipo de traição, a gente passa a desconfiar de todos sem saber o motivo. É porque nos porões da nossa alma, como diz Filomeno de Miranda, nós temos aquela mazela lá, adormecida. E nós não confiamos em ninguém. E toda vez que a gente tenta confiar no nosso intelecto, não vem uma lembrança, mas aquela restrição faz com que a gente tenha cautela. E esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, dificulta em demasia os relacionamentos futuros. Você não vai ser amiga de uma pessoa que de manhã fala com você e à tarde não fala. Né? Tem hora que você chega, tá uma maravilha, tem no outro dia não quer conversa. Você vai evitar. Até para não se ferir. Porque também existe a autodefesa. Nós temos a obrigação de nos defender. Desde que a defesa seja nos limites do risco que nós estamos
correndo, passando. Não é você pegar uma arma, descarregar 6 tiros em legítima defesa. Isso não existe. Só você levantar a arma, já, possivelmente amedronta aquela pessoa que estava te colocando em risco. Um tiro para cima já faz com que ele corra. Então, a ameaça nossa, a defesa nossa tem que ser conivente com o risco que estamos correndo. Não vou chegar aqui para você e dizer, não, aceita a chatice da sua irmã, a chatice do seu cunhado, isso, aquilo, aquilo outro, porque você é espírita e ele não é, você tem que respeitar. Não, não, não. Não aceite. Tente ajudá-lo a ultrapassar. A pessoa que trata o outro mal constantemente, aí no dia que ele estiver bem, aí você chega para ele e diz assim, fulano, vem cá, como que você estava tão áspero, tal? O que foi que eu te fiz? Faz ele pensar. Nós somos os únicos animais pensantes. Então, vamos usar isso que Deus nos concedeu, que é o pensamento, para o nosso próprio bem, para o bem do outro. É muito fácil. Eu já vi muita gente fazer bobagem e depois diz, eita, desculpa, eu fiz sem pensar. Quando diz a mim isso, eu digo assim, gente, você fez sem pensar, foi. Então você fez igual. Aí eu dou um exemplo, eu digo, olha, os únicos animais que têm o privilégio de pensar, até hoje provado, são os humanos. Tem o golfinho, o cachorro, tem muita inteligência, mas pensar mesmo, porque pensar é você pensar no futuro. O cachorro pode pensar naquele momento. Ele faz aquilo no momento. Ele não pensa, para amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer aquilo. Até porque não tem noção de tempo. Então, quando você diz, eu agi sem pensar, você está dizendo, eu agi igual a um cavalo. Eu agi igual a um cachorro. E por aí vai. A denominação de animais vai do critério de cada um. E nós não podemos nos assemelhar aos irmãos inferiores, momentaneamente. A gente sabe que crescimento. Então nós não podemos, porque nós estamos num patamar privilegiado. Nós já alcançamos, nós já galgamos esses degraus. Não é verdade? Então Deus certamente fica muito triste quando dissemos, agir sem pensar. Poxa, para que eu te dei pensamento, cara? É melhor que eu tenha sido um gato ou um cachorro do que eu evoluir até chegar nesse patamar. Não está fazendo jus àquilo que eu te dei. Né? Raul Seixas tem uma música, eu nem falar dele, mas eu vou aproveitar o ensejo. Raul Seixas tem uma música que ele diz assim, nós só usamos 10% da nossa cabeça animal. É verdade. A gente usa só o dia a dia. E olha que a tecnologia e a bendita pandemia, por que bendita? Vocês vão me enganar, pois bendita pandemia matou tanta gente, mas também denunciou muita gente, mostrou muita coisa, bem como melhorou muito o progresso. Eu terminei um curso de filosofia, começou pouco antes da pandemia. E eu só consegui estagiar porque o estágio foi remoto. Eu ia ficar devendo o estágio. Ele estava no meu horário de trabalho, não tinha como. Mas foi remoto, deu para fazer. Então até a própria pandemia teve o seu valor. Nada que é colocado aqui no planeta Terra, nada, é excludente. Nada é nada. Tem o seu valor necessário. Isso Agostinho já dizia. Tudo que Deus pôs no mundo tem valor. Serve para alguma coisa. Cabe aos homens que têm raciocínio dado por Deus descobrir o valor e para que serve aquele tipo de coisa. O homem não criou nada. O homem apenas descobriu tudo que o Criador já nos deu. É só estudar e começar a descobrir. Estava descobrindo. Não inventou isso, inventou não. Mas Dumont inventou o avião. Não. Dumont viu que tinha física, viu as leis físicas que são imutáveis, ao vento, a propagação, teve tudo e fez a ideia, teve a ideia, o discernimento de saber que aquele objeto voava. Com a propulsão e tal, e por aí vai. Ora,
tudo que Deus colocou aqui nos é útil e, portanto, devemos usar da maior parte possível necessária. Tudo que tem aqui. Vamos arregaçar as mangas e correr atrás de tudo. Eu já termino. Pois bem, então é preciso que saibamos que devemos aproveitar sempre os momentos para que cresçamos dentro daquilo que foi permitido por Deus. Eu vejo muita gente dizer assim, não cai uma folha sem a permissão de Deus. Eu concordo. Ora, mas quando a folha cai no teu quintal, tu reclama. Aí, cara, reclamar do quê? Se é a permissão do Criador. Tu tem mais é que apanhar a folha e decidir. Se for servir para chá, tu faz um chá. Se não servir, tu manda estudar aquela folha, ver quais são as propriedades que ela tem e que vai servir para alguma coisa. Não é verdade? Então, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Estou muito feliz de ter podido compartilhar com todos vocês um pouquinho do que eu estudei. E me desculpo se ficou alguma dúvida ou alguma coisa que não tenha sido claro. E qualquer coisa vocês podem anotar alguma dúvida e passa para ela, que depois ela me envia e eu faço a resposta, ou venho aqui pessoalmente, ou respondo também, tá certo assim? Muita paz para todos e Deus seja louvado.